Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Mais um dia para se falar sobre Reiki. Esperar mais um pouquinho para ver se chega alguém para a gente começar a nossa leitura. Oi, Kel, seja bem-vinda. Natália, querida, seja muito bem-vinda a mais uma leitura, mais um dia. MC Dutra, também seja bem-vinda. Bom dia nessa linda quarta-feira, né? Vou esperar mais um pouquinho para poder ver se chega mais alguém, para a gente continuar com a leitura do livro deve ser Severio, né? Bom dia, Rita. Bom dia a todos. Todas, né? Pelo jeito aqui só tem meninas. Sejam muito bem-vindas a mais um dia de leitura. Deixa eu só me posicionar aqui melhor. Bom dia, Liz. Opa! Bom dia, Gláucia. Bom dia, Robson. Sejam todos bem-vindos a esse momento de introspecção sobre Reiki. Mariana, bom dia, seja bem-vinda. Mais um dia de leitura. Mônica, bom dia. Oi, Elise, bom dia. É muito bom ter vocês aqui para a gente iniciar mais uma etapa da nossa leitura do livro Isto é Reiki. Eu estou aqui todo dia, esse horário, lendo um pouquinho. Clotilde, bom dia. Monique, Rosana, bom dia, Mariana, querida. Então, nós estamos lendo esse livro. Quem está com seu livrinho já pega aí. Paramos na página 68. Fazer uma breve retrospectiva enquanto as pessoas estão chegando, né? Eu tô gostando muito. Primeiro, né, vou falar que eu tô gostando muito dessa leitura com todos vocês. É bom, né, a gente falar sobre coisas comuns, né? A primeira vez aqui com você, Gláucia, seja bem-vinda. Todo dia eu tô lendo esse livro sobre Reiki. É um livro que fala sobre a história do Reiki. O autor disseca, né, toda a geração antes do Mikao Usui existir. Ele fala, né, o autor, ele fala da aldeia onde ele nasceu. Ah, Clotilde, vendi a casa, estou muito feliz. Que lindo! Parabéns! Eu sabia. Natália, eu também estou gostando muito da leitura. Que bom, que bom. Parabéns, Clotilde, grata, Natália, né? Eu espero sempre estar contribuindo. Então, esse reiki faz uma história do reiki em si, falando da ancestralidade do nosso querido mestre Usui. Ele disseca, né, os ancestrais dele, a aldeia, pontos importantes na aldeia. Quem era Mikao Usui? Fala no início um pouquinho dos kanji, né, alguns importantes que ele acha necessário pontuar. Lembrando que cada autor, cada mestre, foca no que ele acha e acredita ser mais importante para eles. Isso não quer dizer... Deixa eu ajeitar aqui. Isso não quer dizer que um mestre só fala de uma coisa ou outra. Não, é a questão da afinidade. Eu tenho acredito muito nessa questão do reiki ressoar na gente. Então, é importante a gente ter esse olhar observador, lembra dessa palavra? Eu sempre vou falar isso. Ter esse olhar observador na sua vida em geral, mas também com o reiki. O que funciona para você? Né? Se um mestre fala de um jeito, você testa e vê se fica legal. E aqui ele disseca, né, toda essa origem. Nós ainda vamos chegar na parte onde ele faz é como se fosse um guia turístico para quem quer visitar,
né, toda essa história. Então ele dá aqui, ele já avisou antes no início que ele vai dar aqui um apanhado geral de quem quer visitar, e no final tem técnicas. Então hoje eu vou continuar a leitura, né, peguem seus livros aí, do subtópico Encontros com o Zui Sensei, né? Eu quero muito agradecer quem já chegou aqui, que eu fui falando e já foi subindo gente aqui, sejam muito bem-vindos. E agora, oficialmente, eu vou começar. Deixa eu colocar também o reloginho. Eu gosto sempre de ter um reloginho para poder ajudar. Timer. Pronto. Bom dia, mestre, gratidão pela leitura. Eu que agradeço, Romilson. Muito obrigada mesmo por estar aqui comigo. Então vamos lá? Vamos começar? Encontros com o Zui Sensei. Um dos 2 últimos relatos sobre o Zui Sensei feitos por uma testemunha ocular, às quais tive acesso em minhas pesquisas, é o do Hairue Nagano Sensei. O Zui Sensei curou muitas pessoas. Aí tá aqui entre aspas o que ele tá falando, tá? Como não podia fazer tudo sozinho, fundou a associação. Até a sua morte, a associação já tinha cerca de 40 sucursais. Conheci Reiki Sensei, o Zui Sensei em maio de Taisho 14, ou seja, né, que eles não colocam um ano, eles colocam qual era o imperador da época. Então, aqui é 1925, em Sagano. Num Reiju Kai, encontro de sintonização, isto é, intercâmbio ou transmissão de energia. Era um momento simples, era um homem simples, no sentido de que não era mesquinho, modesto e bem-humorado. Tinha o dom da oratória. Durante aqueles 5 dias, todos os participantes se sentiram concentrados e felizes por estarem ali. O reiki irradiava de todos. Deixa eu ler de novo. O reiki irradiava de todas as partes do corpo de Uzui Sensei. E os praticantes se juntavam ao seu redor e tocavam em suas roupas. Olha só. Em Taisho 15, quer dizer, em 1926, eu acho que para aqui, para leitura, eu vou falar só o ano, tá, gente? Porque quem tá com o livro aqui sabe que é de acordo com o imperador da época, mas aí eu vou falar aqui para a leitura fluir um pouco melhor. Em 1926, no dia 9 de março, ele faleceu subitamente durante um reiju, por causa de um coágulo no cérebro, depois de já ter sofrido 2 derrames. Nessas 2 ocasiões, ele curou a si mesmo. Morreu aos 62 anos de idade. É uma lástima perder um líder espiritual tão extraordinário. Quando penso nos 56 anos transcorridos desde a fundação da entidade, vejo pontos altos e baixos. Durante a guerra, o Zui Reiki Yoho Gakkai não pôde funcionar. Os Shinpan originais foram morrendo um após o outro e algumas sucursais tiveram de fechar. Mas graças aos esforços de Koyama Sensei, a associação ganhou novo impulso e hoje está em plena atividade. O segundo relato de uma testemunha ocular é o de Jizo Tamabeshi, público conhecido que na ocasião, na condição de presidente da Câmara dos Deputados, foi um dos cinco estadistas japoneses que assinaram o Tratado Internacional de Paz de São Francisco em 1951. Aí ele pede aqui, ele mostra pra gente ver a foto.
Tá vendo? A assinatura do tratado. Outras observações interessantes sobre o Zu Reiki Yoho Gakkai e seus modos de atuação podem ser lidos num trecho da autobiografia de Tomabeshi e intitulada Kaiko Roku, Minhas Memórias, apresentado no apêndice desse livro. Então, aqui no apêndice a gente vai poder ter uma parte desse relato, né, dele. Eu acho melhor esperar. Quando chegar a hora, a gente lê, né? Vamos continuar aqui. Segue abaixo o testemunho de Tomabeshi. Aqui ele coloca uma pequena parte do testemunho, né? Que também deve estar nesse apêndice. Então, o Tomabeshi falando, tá, gente? Então, vamos lá. Quando ele começou a frequentar a Zu Reiki Yoho Gakkai, ouvi dizer que a mulher de um de seus colegas, o senhor Amami, havia um ano já não conseguia ficar de pé por causa de um problema nos quadris. Tomabeshi pediu então ao Uzui Sensei que a atendesse. O senhor Uzui lhe ministrou o reiki durante 20 a 30 minutos e em seguida pediu que ela se levantasse. Fazia um ano que ela não era capaz de andar sozinha, uma volta ao redor de sua cama. Vamos lá. Ai, desculpa, gente, vamos lá. Fazia um ano que ela não era capaz de andar sozinha, uma volta ao redor de sua cama, porque lhe era impossível ficar de pé. Apesar disso, ela tentou e conseguiu, e quando ficou de pé, gritou de alegria. O Uzui Sensei olhou para ela e disse-lhe que ela deveria caminhar. A mulher então começou a andar no quartinho ao lado, ajudada por seu marido. O senhor Tomabeshi achou que aquele era mesmo um milagre. E se é que eles são possíveis neste mundo. O Zui, com um sorriso, apenas olhava para a mulher. A mulher, o marido e o senhor Tomabeshi ficaram mudos de espanto. Depois desse acontecimento, o senhor Tomabeshi abraçou o reiki com grande convicção, até receber de Uzui Reiki, o Uzui Sensei, o grau de grande mestre, né? O famoso Shinban. O senhor Tomabeshi queria ajudar outras pessoas por meio do reiki. Nessa época, foi nomeado diretor executivo do Instituto de Fertilizantes Dai Nippon. Depois de mudar de cidade para assumir o novo cargo, passou a viver sozinho num apartamento, sem a presença da família. Começou então a usar o apartamento para sessões de reiki. Deixou que alguns aprendizes trabalhassem ali e atendeu vários pacientes de graça. Em suas memórias, ele escreve: depois do grande sismo de Kanto, que é o terremoto, né? No 12º ano do Império, em 1923, tive muitas vezes com o Zui Sensei e o observei-o no atendimento aos pacientes. Testemunhei a eficácia do Reiki Yoho na cura de doenças físicas e psicológicas. Aprendi o Reiki com inteira convicção até receber o grau de Shinpan. Comecei a tratar a mim mesmo e as outras pessoas pelas técnicas do Reiki. Depois disso, meu estado de saúde melhorou incrivelmente e passei a pesar
passei a pesar mais de 60 quilos. Desde os tempos da escola, pela primeira vez, me sentia realmente saudável. Olha que lindo, gente, esse relato aqui. Aí aqui já começa a parte das experiências, né, em relação ao reiki de outras pessoas também, tá? Vamos continuar aqui, deixa eu só ver onde que vai. E essa parte é grande, hein? Essa parte é bem grandinha. De qualquer forma, eu vou começar, porque mesmo que eu pare agora, eu não vou conseguir fazer no próximo encontro, porque como ela é grande, com certeza eu vou ter que dividir. Então, vamos começar aqui e a gente para aqui quando der algum subtítulo, alguma coisa assim. Então, vamos lá. O tópico agora é o Uzui Reiki Rikei, com H, né? O Uzui Reiki Rikei é o único legado escrito de Uzui Sensei do qual temos conhecimento. É o manual que ele mesmo distribuía a seus discípulos em 1997. Recebi uma cópia de Ogawa Sensei, cujo pai tinha aprendido Reiki diretamente com o mestre. Olha que privilégio. O texto reproduzido a seguir é uma revisão feita por Akiko Santo na tradução do manual do Reiki Yoho. O Uzui Sensei responde aqui pessoalmente as várias perguntas. A data de entrevista e o nome do entrevistador não são mencionados, uma vez que o texto original tem cerca de 75 anos e foi redigido em japonês antigo. Tivemos de fazer algumas pequenas mudanças para torná-lo mais inteligível. Por causa do seu trabalho como jornalista, o Uzui Sensei conseguiu formular preceitos importantes do Reiki utilizando palavras simples. Por favor, leia a entrevista várias vezes com atenção. Eu mesmo a releio com frequência e cada vez descubro algo novo. Minhas observações são apresentadas entre parênteses. Gente, olha só que lindo, né? Esse livro é muito importante vocês terem, né? Para você que é reikiano, adquirir, porque isso aqui é um material importante para você colocar na sua apostila, para você ter como conhecimento ou até falando de forma verbal. Porque olha só que coisa linda, né? Uma tradução, né, de uma apostila criada pelo nosso querido mestre Uzui. Muito lindo, né? Então eu vou começar, como está aqui muito grande, com certeza eu não vou conseguir terminar no nosso tempinho que eu estipulo aqui para nossa leitura. Mas vamos com calma, porque nós estamos absorvendo todo o conteúdo bem devagarinho, né? Para que correr, né? Então vamos lá. Por que ensino publicamente o método? Aí entre parênteses, Reiki, né? Declaração do fundador Mikao Uzui. Aí vamos lá. Antigamente, era comum que uma pessoa que descobriu uma lei ou um princípio original ou decreto o guardasse para si mesmo. Eu só o compartilho. Aqui ele botou compartilhasse, né? Eu só o compartilho, deve ser, com seus descendentes. Guardando para si ou só o compartilhava, né, com seus descendentes. No meu livro aqui tá compartilhasse, aí não pega. Esse segredo era então encarado como uma espécie de herança de vida para os descendentes. Não era transmitido às pessoas de fora, mas trata-se aqui de um hábito antiquado do século passado. Aí aqui é a observação do autor, né, que ele falou que ia colocar entre parênteses.
A herança espiritual da maioria dos mestres contemporâneos de Usui era perpetuada por seus descendentes, mas em muitos casos o próprio fundador não tinha condições de transmitir seus conhecimentos a um parente próximo. Aí, continuando aqui, a resposta, né, da pergunta: por que ensino publicamente um método, que é o Reiki? Numa época como a nossa, o bem-estar da humanidade se baseia na cooperação entre as pessoas e no desejo de progresso social. Por isso, nunca permitirei que alguém tente monopolizar o Reiki para o seu próprio uso. Nossa associação Reiki e Horror é algo absolutamente original e não pode ser comparada a qualquer outra corrente espiritualista do mundo. Aí outra observação do autor. Além disso, o Reiki não foi redescoberto. Ele nem surgiu a partir de outras fontes. Aí voltando aqui. Assim, quero ensinar esse método livremente para o público em geral e para o bem da humanidade. Qualquer pessoa tem o potencial de estar em contato com a dimensão divina, o que resulta numa unidade entre corpo e alma. Grandes multidões podem sim, aí tem aqui em parênteses, por meio do Reiki, experimentar a bênção divina. Acima de tudo, o nosso Reiki Horror é uma terapia original que se baseia na energia espiritual do universo, o Reiki. Essa energia pode curar o ser humano, intensificando assim a paz de espírito e a alegria de viver. Hoje em dia, precisamos melhorar e reestruturar nossa vida para livrar nossos semelhantes da doença e do sofrimento intelectual e emocional. E por esse motivo tomei a iniciativa de ensinar o método livremente para qualquer interessado, né? Então, eu vou deixar o resto da entrevista para amanhã. E vou comentar um pouquinho aqui sobre... Achei muito interessante, né? Ele colocar isso aqui no livro. E se alguém tiver uma pergunta aqui, já pode ir colocando sobre o livro, né? Se todo mundo já leu, se está conseguindo acompanhar, pergunte aqui. Mas se quiserem também saber sobre o Reiki, também pode ficar à vontade. Tem uma bolinha aqui, com um pontinho de interrogação, que se você clica, eu consigo colocar a sua pergunta evidente aqui por mais tempo, né? Mesmo que aqui fique rolando, né? Mas deixa eu comentar rapidinho. Para você ver, né? Que o nosso querido mestre Usui, ele já tinha vamos dizer assim, isso dentro do coração dele em relação a colocar o Reiki para mais e mais pessoas, né? Eu estou reforçando isso porque eu recebi uma pergunta em relação ao segredo, não poder falar sobre o método, né, técnicas do Reiki, principalmente sobre os símbolos. E foi até um bate-papo que eu coloquei, um áudio que eu coloquei no grupo do Telegram falando sobre isso, então eu quero reforçar aqui. Que, assim, eu coloco aqui a minha forma de visão, a minha vivência e experiência com o Reiki, todo o meu aprendizado, da melhor forma possível. Porque eu acredito que quando a gente coloca um assunto de forma para fazer o melhor possível, diante daquilo que eu estudei, deixando claro alguns assuntos que para mim são importantes, eu não sinto que eu estou agredindo nem interferindo em nada em relação ao estudo do Reiki. Eu sei que na internet existe muita informação e a gente precisa ter muito cuidado em relação a isso, que realmente pessoas que não entendem, que às vezes até não são reikianos, falam coisas... Tem uns que até por um bom, assim, como é que eu vou dizer? Esqueci agora a palavra, mas com uma intenção boa,
mas às vezes no afã, né, deixam passar algumas coisas. Então eu venho sempre, tanto no meu canal do YouTube quanto aqui, né, nessa dinâmica aqui nova, e nas minhas aulas, enfim, passar o melhor da forma que eu vivenciei e eu estudei, né, dentro da minha jornada de vários mestres, de vivência com vários mestres, enfim. Então, para mim, hoje, não tem como deixar isso secreto, sagrado. Agora, você tem que ter muito respeito e responsabilidade na hora que está falando, né? Por várias pessoas. E aqui também. Desculpa, gente, entrou uma ligação aqui. Desculpa, mil desculpas. Então, enfim, eu quero, né, deixar aqui só essa mensagem. Que se você tem consciência, vivenciou, praticou, né? E tem todo o respeito e condições de, né, de colocar para outras pessoas o que é o reiki, o que, que ele faz, faça isso sim, mas sempre com muito respeito e carinho, tá bom? Eu vou dar uma olhadinha aqui se tem alguma pergunta, porque na caixinha aqui não apareceu, na bolinha com ponto de interrogação. Vou dando um alô para todo mundo, tá? Rita, Albert, Dárcia, Kelly, Ana Paula, sejam todos bem-vindos. Cris, Sabrina, Clarícia, Márcia. Gente, muito obrigada aqui, ó. O carinho, ó. Minha xará, Kátia, Sirlene, a Clotilde saiu. Zana, oi Zana, Sara, Renata, Tânia, né? Então voltei aqui todos os comentários e como não tem pergunta, eu encerro então a leitura de hoje com muito carinho. Parei, só vamos lá, leitura para quem chegou depois, isto é Reiki, que é importante a gente adquirir porque ele é uma fonte muito enriquecedora, né, do assunto. Parei na página 72. Amanhã, às 8 da manhã, estarei aqui para poder continuar a leitura com vocês, né? Espero muito estar sempre contribuindo para o seu aprendizado do Reiki, para a sua prática. Tem momentos aqui que realmente, quando fala de história, para quem não gosta muito, às vezes fica um pouquinho devagar, mas fiquem comigo porque essa leitura desse livro está sendo muito enriquecedora, tá bom? Muito obrigado por todos aqui, espero vocês amanhã, às 8 da manhã. Um grande beijo. Tchau.